Bem-vindo à aula de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos ver mais um exemplo de aplicação. É a partida de motores em sequencial consecutivo. A partida de motores sequencial consecutivo, ela é bastante utilizada na indústria, né? São amplamente utilizadas na automação de máquinas e processos que possuem etapas baseadas no tempo, onde a automação é feita com passos e tempos pré-estabelecidos. São alguns exemplos de utilização do circuito sequencial consecutivo. Máquina de lavar roupas. Neste exemplo da máquina de lavar roupas, a gente tem lá uma sequência de operações a fazer, né? Abrir a água, aguardar o sensor de nível, depois bater, né? Depois retirar a água, enxaguar e assim por diante. Então é uma automação por tempo, né? Cada etapa tem um tempo, nós vamos bater a roupa por um tempo. Então essa é uma automação sequencial por tempo. A automação de batedeiras e misturadores, esse é um outro exemplo, onde eu tenho lá na indústria fazer misturas mais diversas. A gente precisa fazer produção, por exemplo, de alimentos. Nesse tipo de produção, a gente tem a mistura de componentes ou o batimento de componentes. Vamos fazer, por exemplo, uma massa para um biscoito ou uma massa para um bolo. Nós vamos reunir os ingredientes, ligar a batedeira e deixá-la batendo por um tempo. Esse tipo de automação é automação por tempo, é uma automação sequencial. Eu abro lá a entrada dos ingredientes, depois bato os ingredientes por um tempo. Automação de show de pirotecnia, né? Criar aquela sequência de disparos para os explosivos e as bombas que vão ser lançadas na balsa. Normalmente é no final do ano, a gente faz o show de pirotecnia na beira do mar, ou em lugares onde a gente tem água, né? Então, esses sistemas necessitam aí de controles elétricos ou eletrônicos para serem disparados de forma sequencial, produzir os efeitos desejados. Também, na indústria, a gente usa na partida de motores de correias de transportadores. Nós vamos ver aqui no exemplo da aula de hoje especificamente essa aplicação, a partir de motores nas correias transportadores ou nos elementos de transporte. Sequencial consecutivo. Em uma automação sequencial consecutiva, as saídas do comando são acionadas uma após a outra e se mantêm assim até que sejam desligadas. Vamos chamar as saídas de Q1, Q2, Q3 e Q4. No passo 1, um botão liga é pulsado e o comando é ligado e permanece ligado graças a um selo. A saída Q1 é imediatamente acionada e permanecerá ligada. No passo 2, decorridos 10 segundos do acionamento de Q1, a saída Q2 é acionada e permanecerá ligada. No passo 3, decorridos 10 segundos do acionamento de Q2, a saída Q3 é acionada e permanecerá ligada. No passo 4, decorridos 10 segundos do acionamento de Q2, a saída Q4 é acionada e permanecerá ligada. Veja aqui na figurinha, eu tenho aqui as saídas Q1, Q2, Q3 e Q4. Quando ela está em cinzinha, significa que ela está ligada. Então, no primeiro passo, eu acionei aqui apenas Q1. No segundo passo, eu tenho acionado Q1 e Q2. No terceiro passo, eu tenho Q1, Q2 e Q3. E no quarto passo, eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q4. Vamos ilustrar essa aplicação usando um exemplo de uma esteira de transporte de grãos, que vai levar cereais a um silo. Vamos observar essa nossa figurinha aqui. Nessa nossa figurinha, nós temos aqui uma esteira que eu vou chamar de esteira 1, bem próxima ao silo, uma esteira aqui que eu vou chamar de esteira 2, outra esteira aqui que eu vou chamar de esteira 3
e uma outra esteira aqui que eu vou chamar de esteira 4. Estas esteiras vão levar aqui cereais que serão colocados aqui, não importa se seja por um ser humano ou se seja um carregamento automático, de forma que esses cereais vão ser transportados inicialmente pela esteira 4, depois para a esteira 3 e assim sucessivamente, esteira 2, esteira 1, até chegarem ao silo de armazenamento. Então, qual deve ser a sequência para que a gente faça a ligação dos motores para que não ocorra o transbordo nas esteiras? Inicialmente, eu devo ligar a esteira 1, para que se tiver algum grão ainda no seu em cima dela, ela possa transportar esses grãos até o silo de cereais. E assim por diante. Então a ordem de partida deve ser primeiro a esteira 1 aqui, depois a esteira 2, depois a esteira 3 e depois a esteira 4. Quando todas as esteiras estiver ligado, vai ocorrer o transporte aí do nosso cereal. Então eu devo ligar aí esse sistema na seguinte sequência. Eu devo ligar usando primeiro o motor 1, depois o motor 2, para ligar a esteira 2, o motor 3 e o motor 4. Dessa forma, eu vou garantir que quando o transporte, né, o grão, né, vai ter um deslocamento aqui, não vai ocorrer o transbordo em uma das esteiras. Então o sistema de partida tem que ser sequencial, né? Ele é aplicado aí no sistema de transporte de correias. Vamos ler o enunciado da proposta. O sistema de partida sequencial é aplicado no acionamento de correias transportadoras. No nosso exemplo, os 4 motores devem acionar as esteiras e o seu sentido de condução é M4, M3, M2, M1. Exatamente, ó, o sentido de deslocamento vai acontecer no sentido de M4, M3, M2 e M1 até chegar aqui ao nosso silo. Sendo assim, as ligações dos motores devem ser M1, M2, M3 e M4. Então essa deve ser a sequência de ligação. A sequência de ligação será o inverso da sequência de deslocamento. Se a sequência de deslocamento é de M4 para M1, então a sequência de ligação deve ser de M1 para M4. Para essa tarefa, pessoal, nós vamos imaginar que cada motor é acionado segundo a sua ordem. Eu vou ter aqui K1, que vai acionar o motor M1 e o temporizador KT1. K2, que vai acionar o motor M2 e o temporizador KT2. Depois K3, que vai acionar o motor M3 e o temporizador K3. Decorrido o tempo de K3, eu vou acionar K4, que vai acionar o motor 4 e aí vai permanecer ligado. Pronto, ó. Eu vou ter aqui o esqueminha de acionamento. Né? K1 vai acionar o motor 1 e assim por diante. Né? K2 vai acionar o motor 2, mas na segunda sequência eu vou ter K1 e K2 e na terceira sequência eu vou ter K1, K2, K3 e na quarta sequência eu vou ter todo mundo ligado. Eu ainda devo ter um sistema de controle, né? Um botão para ligar. Então eu vou implementar aí nesse sistema um botãozinho aqui B1 para fazer a parada e um botãozinho B2 para fazer a ligação. Também vamos considerar tempos aí em torno de 10 segundos para a nossa simulação. É lógico que os tempos na vida real vão depender do tamanho e do comprimento das esteiras lá. E vamos usar aí temporizadores do tipo TOM, temporizador na energização. Então, pensando nesse sistema, eu vou ter 4 contatores, 2 botões, um start e um stop, um para ligar o sistema e outro para desligar. E eu ainda vou ter temporizadores, 3 temporizadores, KT1,
KT2 e KT3. O sistema de comando então fica assim. Eu vou ter 4 motores, aqui eu fiz uma proteção usando disjuntor motor, então se a gente olhar o primeiro aqui, a gente já entende como funcionam todos os outros. Então aqui tem um disjuntor motor e o seu respectivo acionamento K1 para acionar o motor M1. Isso vai se repetir para os outros motores. Eu vou ter aqui o seu disjuntor motor, o seu acionamento e aí o acionamento de K2. Vou ter o disjuntor motor Q4 lá, seu acionamento aqui K3 e o motor M3. E o acionamento de Q5, o K4 aqui e o motor M4. Eu coloquei ainda aqui uma geral, que eu chamei de Q1 aqui, para desenergizar todo o nosso sistema. Então, esse é o nosso diagrama principal do comando, composto pelos 4 motores e seus respectivos acionamentos. Lá no comando, eu vou ter um botão B1 para ligá-lo e um botão B2 para desligá-lo. Então, B1 é o stop para desligá-lo. Desculpa, eu falei B2 para desligá-lo, não, é B1 que vai desligar aqui. B1 vai ser o stop. E eu vou ter um botão B2 aqui, que vai ser o meu start. Até aí, pessoal, não vai ter nenhuma novidade, porque nós estamos montando aí um selo de K1. Portanto, eu tenho aí um liga e um desliga. Nós já estudamos o selo, já sabemos como é que ele funciona. Qual é a novidade? É que esse selo vai acionar um temporizador aqui, um temporizador que é o KT1. Ele é que vai ser responsável por fazer o K2 entrar. Nós vamos ver em detalhe aí, mas olha só o funcionamento. O botão B1 é um botão de stop, o botão B2 é o botão de start. K1 aciona o motor 1 e o temporizador K1. K2 aciona o motor 2 e o temporizador K2. K3 aciona o motor 3 e o temporizador K3. K4 aciona o motor 4. Vamos olhar em detalhe como é que fica o diagrama principal, o diagrama de comando. No diagrama principal não tem segredo. As coisas acontecem bem simples. Por quê? Quando se eu vi um sisteminha, eu já sei como os outros funcionam. Disjuntor motor, nenhuma novidade até aí. K1 vai acionar o motor M1. E você pode observar que isso se repete para os outros acionamentos. Para o acionamento do motor 1, para o acionamento do motor 2, para o acionamento do motor 3. Ou seja, todos os acionamentos vão ser iguaizinhos. Eu coloquei ainda aqui, como eu já falei, uma geralzinha para que quando eu possa precisar fazer uma manutenção, eu possa desligar todos os motores, todos os disjuntores e efetuar aí a manutenção com segurança. E essa geral, então, tem extrema importância aí na alimentação da parte do diagrama principal, porque afinal o disjuntor motor facilita bastante aí o sistema de acionamento. O que nos resta a analisar o diagrama de comando, que é o diagrama que vai executar a lógica do acionamento. Como eu estou usando o disjuntor motor, e você deve ter reparado, lá no disjuntor motor, eu tenho os seus contatos normalmente abertos lá. Então, o contato aberto de Q2, que é o disjuntor motor que vai acionar, vai proteger o motor 1, o normalmente aberto do Q3, que vai acionar o motor 2, o disjuntor aberto de Q4 e Q5, que vão
proteger respectivamente o motor 3 e o motor 4. Além do mais, eu preciso pensar aqui num botãozinho de emergência. Então a parte de proteção desse sistema é composto, além do disjuntor do comando, eu tenho aqui os contatos normalmente abertos do disjuntor motor. Ou seja, esta área toda aqui é a área de proteção, onde eu tenho aí o disjuntor, o botão de emergência e os contatos do disjuntor motor. Esses contatos equivalem àqueles normalmente fechados lá do relé térmico 9596. Se um desses contatos abrirem, significa que houve sobrecarga no motor. Então, preciso parar o sistema, portanto, desligar o comando. O que sobra, então, para a gente é aquele selinho inicial lá. Aquele selo onde eu tenho o botãozinho de Start e o botãozinho de Stop. E, respectivamente, o selo do contator K1. Esse camarada deve acionar um temporizador, o KT1. Você fala, mas professor, por que você não pôs o temporizador em paralelo com a bobina do contator? O temporizador, ele normalmente é um sistema eletrônico, e embora ele tenha bobinas com supressores, o que significa isso? Que eu posso ligar bobinas do elemento do temporizador em paralelo com um contator, isso pode reduzir a vida útil do elemento eletrônico. Então, na dúvida, é melhor colocar um contato do contator para acionar o temporizador, porque isso aumenta a vida útil e não judia dos supressores, não exige o trabalho muito severo da minha supressão. Então eu vou usar aqui um contato normalmente aberto aqui de K1 para acionar nosso temporizador KT1. Ou seja, a base do acionamento aí é um selo composto aqui por UB1 K1 e a base da temporização é um contato aberto e o temporizador K1 KT1. Pronto, essa é a lógica de acionamento. Eu vou ter sempre alguém com um contator que vai usar o seu contato aberto para acionar um temporizador. Isso vai se repetir, né? Depois de um tempo, né, quando deu o tempo de KT1, tá aqui, contato temporizado de KT1, eu vou colocar aqui o K2. Quando entrar K2, eu ligo aqui o meu temporizador KT2. Deu o tempo de KT2, eu coloco o meu contator K3. O contator K3 coloca o temporizador, o tom no sistema. Depois deu o tempo de KT3, eu coloco aqui o K4. Esse então é o nosso esquema de comando. Ele é relativamente simples. É composto aí pelos 4 contatores e pelos 3 temporizadores. Vamos ver como é que fica essa simulação lá no Cadissimo, onde a gente tem esse sistema montado. Muito bem, agora aqui no Cadissimo nós vamos fazer a simulação. Vamos observar primeiro como é que funciona o diagrama principal. Vamos iniciar fechando aqui a geral para energizar o sistema trifásico. Uma vez fechada a geral, nós vamos ter aqui que fechar o disjuntor motor do motor 2, motor 1, o disjuntor motor do motor 2, o disjuntor motor do motor 3 e o disjuntor motor do motor 4. Então, fechado todos os elementos de comandos, né, de proteção, imaginando que o comando já está energizado, então basta apertar o botãozinho liga aqui. Uma vez ligado, entrou, pressionei momentaneamente, entrou o motor 1, 10 segundos depois, K2 aqui vai se fechar botando o motor 2 aqui no meu sistema. 10 segundos depois, vai entrar aqui o K3 botando o meu motor 3 no meu sistema. E 10 segundos após entrar o motor 3, deve entrar aqui o meu motor 4.
Se houver uma condição de emergência, por exemplo, se eu precisar bater o botão de emergência, o meu sistema deve cair. Então, vou pressionar o botão de emergência, mesmo que seja momentaneamente aqui. Pressionei, ó, soltei, o meu sistema ficou desligado, né? Os motores não retornaram após a condição de emergência. Soltei a emergência, vou ligar o meu sistema de novo, a gente vai ver a partida novamente, partida sequencial, K1, K2, K3 e K4 entrando, portanto, os motores entrando na forma sequencial. E nós vamos aqui simular uma sobrecarga em um dos motores. Eu vou simular uma sobrecarga aqui no Q4. Então vou abrir o Q4 momentaneamente aqui, ó, né? Mesmo que seja na partida, o sistema será desarmado. Mas eu vou deixar ele partir completamente. Ó, o último motor vai entrar agora. Entrou. Vou abrir aqui o Q4, mesmo que seja momentaneamente. Ó, abri ele aqui, fechei. Você pode observar que ó, todo o sistema parou. Então é assim que funciona a parte de potência. Vamos ver como é que fica a parte do comando. Para a parte do comando, vamos observar o funcionamento então do comando. Vou dar um playzinho aqui para a gente iniciar a simulação. Para isso eu preciso fechar aqui esse disjuntor para que o meu sistema fique energizado. Então pronto, já tem a energização no sistema. Porém, eu observo aqui, ó, Q2, Q3, Q4 e Q5, eles estão abertos, que são os disjuntores motor lá da parte principal. Então vou fazer o seguinte, eu vou acionar na parte principal o Q2, o Q3, o Q4 e o Q5. Dessa forma, o meu comando agora estará todo energizado. Se eventualmente um dos disjuntores motores abrir, ou o Q2, ou o Q3, ou o Q4, ou ainda o Q5 abrir, se um deles abrir, eu vou estar desenergizando o comando. E como esse comando é mantido pelo selo de K1, esse selo vai desarmar, portanto, o comando vai desarmar completamente. Ainda tem em série com essa linha o botãozinho de emergência, que será acionado aqui, esse normalmente fechado, 1, 2 ali, e tenho o botãozinho desliga, o botãozinho stop aqui, o B1, que vai desenergizar, portanto desarmando o nosso selo. Então para armar o nosso selo é muito simples, é só bater aqui na botoeirinha verde, vai armar o selinho de K1. Entrou aí K1, vai entrar lá o motor 1. Entra também o temporizador e o seu contato vai acionar K2. 10 segundos percorrido, K2 vai acionar aqui KT2, ó, o temporizador K2, KT2. KT2 vai acionar o K3, portanto a entrada do motor 3. K3 vai acionar aqui o KT3, portanto a entrada de temporização. KT3 vai acionar o K4, que vai acionar o motor 4. Então aí a simulação fica completa. Diagrama de comando. Se em caso de eu apertar a emergência, vai abrir aqui, ó, esse botãozinho, e aí o comando é derrubado. Vamos ver esse comando agora completo. Muito bem, pessoal. Agora eu coloquei aqui na tela o diagrama principal e o diagrama de comando. Ficou um pouquinho pequenininho, mas você já estudou no detalhe junto comigo o diagrama de comando e o diagrama principal. É mais para ver mesmo o sistema funcionando. Então nós vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui a minha geral na parte do diagrama principal e vou fechar aqui também os meus disjuntores motores para energizar a parte do diagrama principal. Também eu preciso iniciar aqui o meu diagrama de comando, colocando aqui, fechando o meu disjuntor. Pronto. O meu sistema está pronto para inicializar. Se eu apertar o botãozinho Start, que está aqui, ó, também botei a botoeira aqui em cima, o liga, o sistema vai iniciar. Então apertei momentaneamente esse botãozinho. Observem aqui que já entrou o temporizador aqui, o KT1. Decorrido o tempo de 10 segundos, vai entrar aqui o contador
K2 e o temporizador KT2. Decorrido, e aí vocês podem observarem aqui na parte de principal que o motor 1 e o motor 2 já entrou. Decorridos os 10 segundos, vai entrar aqui o K3 e o KT3, que vai fazer o M3 ligar, o K3 e o KT3. Portanto, agora, decorrido o tempo de KT3, vai entrar o K4 aqui, que vai acionar meu motor 4. Pronto, meu sistema está aí. Se em algum momento ocorrer aí uma sobrecarga, vou abrir aqui o disjuntor motor do M2 aqui, vocês podem observar aqui que o comando ficou desenergizado. Quando eu armar novamente esse disjuntor motor, o comando voltou a ser energizado e aí eu posso ligar o meu sistema. Se durante o ligamento ocorrer sobrecarga, entrou K1 aqui, né? E, portanto, entrou M1. E depois decorrido de 10 segundos aí entrou o M2. Se eventualmente ocorrer uma falha, aí uma sobrecarga em M2, o sistema é derrubado e aí eu sou obrigado a reiniciar a minha sequência lá de ligar, apertando novamente o meu botãozinho liga. Óbvio, meu botão desliga vai desarmar o selo, então ele vai tirar todo o sistema, desligando o sistema todo simultaneamente. Os 4 motores, aí, o M1, M2, M3 e o M4. Então vou apertar aqui, vou esperar iniciar, está inicializando aí, está no M2, vai entrar agora o M3, KT3 aqui, está entrando, entrou o M4, agora vai entrar o M4, KT3 entrou agora, vamos lá. KT3 entrou agora, está aqui, contando o tempinho. 1, 0, vai entrar o KT3, entrou o M4. Vou apertar o botãozinho desliga, vai abrir aqui o stop, ó, e aí o resultado vai ser o desliga do sistema. Legal, tá aí no simulador o funcionamento da partida direta de motores de forma consecutiva. Chegou o momento de eu pedir a tarefa para validação da sua participação nas nossas aulas de comando. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse nosso esquema aqui, que é o esquema da partida direta consecutiva. Nesse esquema, foram acrescentados 2 sensores, o S1 e o S2. O S1 é um sensor de nível mínimo e o S2 é um sensor de nível máximo. O comando agora deve respeitar não só a partida usando os botões B1, B2 para ligar e para desligar, mas também deve respeitar o nível de grãos dentro, nível de cereais dentro do silo, através do monitoramento dos sensores S1, nível baixo, e de S2, nível alto. Então a proposta da tarefa é a seguinte: para que você altere o esquema de comando da partida dos motores da esteira de transporte, para que a esteira ligue quando o nível do silo de armazenamento estiver em nível mínimo e desligue quando o nível do silo de armazenamento chegar ao seu nível máximo. Então essa é a nossa proposta de tarefa de entrega. Você vai colocar aqui um sensorzinho chamado S2 para nível máximo e um sensorzinho chamado S1 para nível mínimo. Então aí você vai ter 2 contatos. A dica é a seguinte: o botão de nível máximo ele deve simular o botãozinho, simular não, ele tem função similar ao botão desliga. E o sensor de nível mínimo tem função similar ao botãozinho liga. Então, o sensor S1 deve fazer a função de ligar o sistema. E o botãozinho, o sensor S2 deve fazer a função de desligar o sistema. Vou te dar uma dica de como resolver essa tarefa. Está aqui o nosso sensor S2, indicando o nível máximo, está aqui o nosso sensor S1, indicando o nível mínimo aqui nessa primeira figurinha aqui. Então nessa primeira figurinha eu tenho a condição onde o silo está cheio. Onde o silo está cheio, meu motor deve ficar desligado. Então se eu colocar
um contato aqui de S2 em série com o botão Stop, ele vai ter a mesma função do botão Stop. Pois é, eu já falei que o nosso sensor S2 ele tem a mesma função similar do botão Stop. Então, colocando ele aqui em série, em contato normalmente fechado, eu vou ter essa função. Quando atingir o nível máximo, abre aqui o contato, desliga, derruba o selo e para de funcionar. Então, ele deve estar acionado quando o nível do silo estiver no nível máximo. Portanto, deve desarmar o selo que mantém o comando funcionando. Sendo assim, ele deve ser um contato normalmente fechado, ligado em série com o comando, que se abrirá quando o nível máximo for atingido, desarmando-o. Vamos olhar aqui a nossa figurinha 2 agora. Na nossa figurinha 2, eu tenho o caso em que o silo está vazio. Nesse caso, eu tenho tanto o sensor S2 quanto o sensor S1 desacionado. Portanto, o motor deve ligar. Para fazer o motor ligar, eu preciso simular aí uma pressão no botão Start. Então, o que eu vou fazer? Também vou colocar aqui em paralelo com o selo, né? Ou seja, em paralelo com o nosso botão Start, um contato normalmente fechado de S1. Ou seja, o sensor de nível mínimo, S1, ele tem a função similar ao botão liga do selo. E ele vai estar nessa condição normalmente fechado aqui. Então, ele deve estar acionado quando o nível do silo estiver no nível mínimo. Portanto, deve armar o selo que mantém o comando funcionando. Sendo assim, ele deve ser um contato normalmente fechado, ligado em paralelo com o selo do comando, que se fechará quando o nível mínimo for atingido, armando-o. Então, olha aqui essa condição. Fechou o contatinho, armou o selinho, o nosso motor funcionou, porque precisa aqui encher o nosso selo que está vazio. Imagine agora essa nossa figura 3 aqui. Seguinte condição. O silo agora ele está se enchendo, né? Se lá da figura 2 ele estava vazio, agora começa a se encher. À medida que ele se enche, o contato de S1 que estava fechado vai se abrir. Então, olha só. À medida que o silo vai se enchendo, S1 será acionado e o contato se abrirá. Porém, o selo mantém o motor em funcionamento. O selo só será desarmado quando o nível atingir o nosso S2. Nós já vimos lá no passo 1 que o S2 desarma o nosso selo. E o nosso S1 aqui, embora agora ele esteja aberto, como a condição anterior aqui do passo 2 era o motor ligado, o selo estava presente, mesmo que o S1 se abra, o nosso motor vai continuar ligado, enchendo aí o nosso silo. Já no passo 4, pessoal, o nosso silo ele está esvaziando. O processo agora é o contrário. Imagine inicialmente o nosso silo cheio e o nível do cereal abaixando. Nessa condição, o contato de S2 que estava desacionado aciona. Porém, nós vimos que mesmo que tenha energia aqui no nosso selo, se eu não tiver o contato de S1 fechado, eu não vou armar o selo. Então, à medida que o silo vai se esvaziando, S2 será desacionado. Portanto, o contato aqui de S2 se fechará. Porém, o selo aqui não será armado. O motor permanecerá desligado. O selo só será armado quando o nível mínimo for atingido em S1. Como aconteceu lá no nosso passo 2. Fechou o selinho aqui e o nosso selo foi armado. Então, no passo 4, mesmo que o nível do silo comece a baixar, o motor não será ligado. Ele será ligado apenas quando o nível atingir o S1. Então, essas foram as dicas aí para a entrega da tarefa. A tarefa de hoje é de entrega obrigatória. Então, você deve me enviar o arquivo ou foto colada em arquivo ou scanner de manuscrito do esquema do comando para a plataforma do ensino. Eu tenho preferência pelo formato PDF,
pois esse formato facilita a visualização direta na plataforma. Mas se você me entregar a foto, não tem problema também, tá? Mas eu prefiro em PDF. Então, uma dúvida frequente é como é que eu transformo a foto em PDF, né? A forma mais simples é você, no computador, abrir o Word, inserir a foto e salvar no formato PDF. Também vale aquela pesquisinha lá no Google, né, para ver como é que a gente salva, né, e qual vai ser a forma melhor aí de você salvar em PDF. Tem várias formas de fazer. Outro problema é, a foto é muito grande, eu não consigo enviar, né? Como é que eu posso reduzir o tamanho da foto? Você pode usar aí um compactador de arquivos e fotos, né? Um compactador de fotos, existem vários aí, você pode abrir a Play Store lá no seu Android, no seu celular, e encontrar lá um aplicativo que faça essa redução aí, essa compactação de fotos. E depois você pode enviar essa foto menor aí, isso facilita também a visualização. Ou ainda você pode dar aquele talento, inserir ela no Word e salvar no formato PDF. Isso vai facilitar também a visualização lá direta lá na plataforma. Você pode também usar um recurso, não quero instalar nada. Você pode usar os recursos que você tem instalado no seu celular, só que você vai gastar um pouquinho mais de internet, né? Você pode tirar uma foto do manuscrito e enviar no Zap de alguém, menos o meu, tá? E no computador recuperar a foto usando o aplicativo WhatsApp Web, que é o WhatsApp no computador. Mas eu não sei usar o WhatsApp Web no computador. Também vale aquela pesquisinha lá no Google. Vai ter alguém explicando como instalar no seu sistema operacional, na sua versão direitinho. É muito fácil, é bem intuitivo. Por que a gente prefere no formato PDF? As empresas, elas preferem fazer as transações usando esse formato, né? Assinar contratos, divulgar material, e aí você já vai estar sabendo como fazer, né? Pegar lá a sua fotinho, o seu relatório e transformar ele em PDF, tá bom? Você tem aí todas as ferramentas, então, para realizar esta tarefa. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!